Bom dia, nós estamos aqui no evento da FEBTUR, no Casarão 17. Eu estou com o Sérgio Almeida, que é consultor, ele é especialista em clientes, né, em como desenvolver estratégias para que o cliente fique encantado com os produtos, né? E hoje ele fez uma palestra sobre esse assunto, né, para o setor de turismo. Sérgio, eu queria que você aqui sintetizasse o que é preciso para que o turista fique encantado com aqui a nossa Bahia e que ele volte. Bom, foi um prazer muito grande participar desse evento que propõe-se a fazer um planejamento estratégico, né, repensar o turismo, e a gente falou fundamentalmente da importância de gerar uma experiência encantadora do cliente para que ele volte encantado e traga outras pessoas. E dentro desse processo, o aspecto fundamental é ser humano, conscientizar, educar e capacitar as pessoas para desenvolver um espetáculo em todos a área de polícia militar, saúde, baiana de Acaré, enfim, para que o turista, quando tem um contato em restaurante, em todos os lugares, se sinta acolhido, se sinta encantado, volte sempre e traga muitos outros com ele. Então essa foi a essência da nossa mensagem hoje. E na sua opinião, efetivamente, o que é que precisa ser feito concretamente para que isso se realiza? Primeiro, uma mobilização empresarial para se impor no poder público, porque quem comanda é a classe, é o civil, a área, né? Conscientizar, trazer uma proposta muito sólida, independente de política partidária, porque o que tem interesse é as pessoas, é o Brasil, no caso aqui a Bahia, de forma sólida. Entender que a competição não é um com o outro, mas eu dei um exemplo aqui na palestra, por exemplo, que Barcelona, por exemplo, ele recebe ao ano 8 milhões de turistas. O Brasil todo, que é uma área de 83 vezes maior que Barcelona, recebe 6 milhões. Isso é um absurdo. Nós temos toda a Bahia, então, ela tem uma força extraordinária. O inimigo não está fora, está dentro. É a união, coesão e um planejamento estratégico inteligente em benefício da coletividade. Aí é correr para o abraço. Agora, além disso, ainda falta, o Brasil ainda carece de alguns, sofre, aliás, padece de alguns problemas estruturais, né? E não só de planejamento, por exemplo, a segurança aqui ainda é um fator que ainda afugenta muitos turistas. A falta de educação para o turismo, a própria área de saúde, né? Isso tudo junto, esse conjunto de fatores acaba afugentando o turista, né? Como isso poderia ser também equacionado? Muito bem essa colocação. A gente tem que entender o seguinte: temos problemas estruturais muito fortes, sim, mas nós não vamos resolver a curto prazo. A gente tem que dividir as ações em dois grupos, a longo prazo e a curto e médio prazo. Não dá para ficar esperando. Temos que investir, resolver problemas de segurança e também pensar a longo prazo na educação. Então não dá para ficar esperando a educação máxima, a polícia maravilhosa para começar a agir. Então eu proponho aos empresários dividir as ações em dois grandes blocos. Prazo longo, né? Mais de 1 ano, 2 anos, até décadas, e outro a curto prazo. Não podemos ficar agir. Mais ou menos abastecer o avião em pleno voo. Né? À medida que a gente for fazendo, as pessoas vão se conscientizando e as coisas vão melhorando, sem dúvida. Okay. Há mais alguma coisa que você queria acrescentar? Dar um recado assim aos governantes, aos empresários, aos próprios turistas? Eu sempre insisto no seguinte: você empresário, governante, seja o que for, a saída é o ser humano, principalmente com a tecnologia da informação, da inteligência artificial. Esse é o grande investimento, é ser humano, despertar e conscientizar. Esse é o caminho da mudança. Não tem um outro. Tecnologia, estrutura, tudo isso é importante, mas se você não despertar, não educar o ser humano, nada feito. Obrigado, Zé. Obrigado. Bom dia, eu estou aqui com o Moisés Cafezeiro, que é presidente do Observatório Bahia de Todos os Santos e idealizador desse evento, que foi encampado junto com a FEBTUR. Moisés, primeiro explica a gente aí o que é o Observatório, qual é o papel que ele desenvolve junto ao turismo baiano.
Olha, eu sou ex-presidente da Câmara de Turismo da Baía de Todos os Santos, que também fui um dos fundadores. Há um ano atrás eu renunciei ao mandato da Câmara, porque voltei para o Observatório. Eu estava na Câmara porque era presidente do Observatório e voltei para a minha missão, que é uma missão mais independente e uma missão verdadeira de cuidar da Baía de Todos os Santos. E para a gente, esse evento onde as pessoas vão falar o que sabe, na realidade é um raio-x do que está acontecendo no turismo na Baía de Todos os Santos e no seu entorno, e as pessoas estão falando o que sentem, e nós estamos preparando um documento para mandar para os futuros gestores do estado da Bahia. Então aqui você tem hoje todos os pilares do turismo da Bahia, a parte de hotelaria, jardim de viagem, dono de restaurante, locadora de automóvel, guia de turismo, está toda a cadeia produtiva do turismo aqui hoje nesse evento, de uma importância enorme, que há muito tempo não acontece uma coisa assim, né? E eu acredito que daqui vai sair um documento importantíssimo para um futuro melhor do turismo da Bahia e da Baía de Todos os Santos. Na sua visão, na visão do Observatório, quais são os principais problemas vivenciados pelo turismo baiano e quais seriam as possíveis soluções? O nosso problema é a questão de segurança, que eu acho que tem que ser resolvido não com cadeia nem com polícia, tem que ser resolvido com educação, né? É a mesma coisa como eu cuido da Baía de Todos os Santos na parte da pesca predatória, não se resolve o extermínio da pesca predatória com prisão de bombista, se resolve com educação ambiental. Esse que é o problema. Então, o que nós precisamos de fiscalização, de conscientização turística e conscientização sobre o meio ambiente. Aí se resolve. Eu estive no México, representando o Brasil, no Clube das 40 Baías mais belas do mundo, no ano passado, e o que eu vi, a educação ambiental resolveu a questão da pesca predatória. Nós estamos chegando aí agora no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e nós vamos preparar um documento para realmente entregar às autoridades que cuidam do meio ambiente no Brasil e na Bahia. Agora, o meio ambiente é uma questão que envolve não só as autoridades, né? A própria população, os empresários precisam se conscientizar da necessidade de preservá-lo. O senhor acha que o que está sendo feito é suficiente ou precisa de alguma ação mais abrangente para resolver isso? Na realidade, nós precisamos de mais união, né? Quer dizer, precisa de campanhas educacionais em televisão, em rádio, jornal, para que a população que também não tem uma certa educação, nós temos hoje uma ilha aí no Pacífico feita de plástico, imagine. Se juntou todas as correntes marinhas e fizeram uma ilha de plástico. E o que você vê na rua hoje? Com essa questão a orla de Salvador, a Baía de Todos os Santos, não tem mais barraca. Então, cada pessoa leva seu cooler, leva sua cadeira, leva sua garrafa plástica e depois não recolhe o lixo. Então, isso é um grande problema. Uma garrafa PET leva 100 anos para ser exterminada dentro do oceano. Entendeu? Então, nós temos que ter fiscalização. Então, se não houver fiscalização, você não tem solução dos problemas de meio ambiente, porque turismo e meio ambiente têm que andar juntos. E o papel do Observatório é denunciar, é educar, é prevenir o mal que a poluição faz ao turismo. Porque ninguém vem para o Brasil sabendo que as praias estão poluídas, né? Ninguém vem para o Brasil sabendo que você pode fazer um charter e ser assaltado na Baía de Todos os Santos. Ninguém vem para o Brasil sabendo que você vai ser, em cada passo, você vai ser assediado no Centro Histórico de Salvador. Então nós temos que conscientizar que o Brasil, a Bahia, Salvador e a Baía de Todos os Santos tem que viver de turismo, porque é a nossa aptidão. Muito obrigado, Zé. Estamos aqui com o Clarindo Silva, essa figura emblemática aqui da Bahia, que é coordenador do projeto de revitalização do Centro Histórico de Salvador e que está aqui há 67 anos na região. Desses 60 anos, 50 anos com a Cantina da Lua, que é uma referência aqui no Pelourinho. Clarindo, como é que você avalia essa retomada do turismo baiano aqui e o que você acredita que deve ser feito para que o Pelourinho volte a ter a efervescência que teve no passado? Olha, eu inicialmente queria parabenizar a Elo e os demais membros que fazem o turismo na Bahia por essa feliz iniciativa e podermos debater o turismo exatamente aqui dentro do Pelourinho, dentro do Centro Histórico. Eu acredito que é um momento muito apropriado
por conta de nós estarmos saindo da pandemia e os brasileiros estão ávidos para viajarem. E viajarem para a Bahia, em particular para o centro histórico. E o turismo, na minha ótica, como a principal indústria de Salvador, ele precisa ser valorizado em cada momento, em cada instante, em cada setor, em cada área, especialmente no Pelourinho, que eu costumo dizer que é o coração dessa nação chamada Brasil. Mas tem uma série de problemas estruturais, como a questão da mobilidade, da mobilização. Você não pode chegar em um lugar onde não tem estacionamento para cadeirantes, não tem estacionamento para idosos, não tem um estacionamento que é distante do miolo, sem ter, digamos, uma condução que traga esse visitante do estacionamento para o Terreiro de Jesus. Então, é preciso que o baiano se aproprie disso e que nós que somos do trade turismo, nós que estamos aqui, estejamos cada dia mais unidos, que é básico, fundamental. Eu não conheço nenhum lugar no mundo que tenha a grandiosidade e a beleza que tem. Qualquer lugar do mundo que a gente chega e fala do Pelourinho, ou que fala do centro histórico, que as pessoas se emocionam. Eu me lembro, nós ganhamos um prêmio lá em Madrid, com a melhor caipirinha do Brasil. Cada galardoado só tinha 3 minutos para falar. Eu falei 14. Quando eu falei que ia parar porque alguém fez sinal, o cidadão que estava me entrevistando disse, rapaz, que era meu intérprete, disse, rapaz, continue falando. O que a gente conhece de Brasil é futebol e carnaval. O senhor está falando de história. Eu viajei o mundo todo. Parei de viajar. Se eu voltar a viajar, eu quero voltar para o Brasil. O Brasil não, eu quero voltar para o Pelourinho. Foi o único lugar que eu me encontrei com gente. E aqui, às vezes, as pessoas me perguntam como é que está a violência em um lugar que é seguro. Eu acho que é um dos lugares mais bem policiados do estado da Bahia. Tem um batalhão inteiro para segurança, 12 câmeras monitoram na área, uma delegacia de proteção do turismo, um posto policial. E as pessoas acham que é inseguro. Óbvio, quando eu falo isso, eu tenho cuidado de dizer que, apesar de toda a segurança, nós temos um momento, tem a sensação de segurança, porque a gente não consegue andar 100 metros no Pelourinho sem ser abordado. E isso não é problema de polícia, isso é um problema social, nós precisamos atacarmos de frente. Então, eu estou muito esperançoso, estou muito otimista, e que nós estejamos, governo, Estado, governo, até porque eu acho que nós estamos podendo perder o tempo da história, que é exatamente, seria o grande momento para se dar uma balançada nesse lugar. No próximo ano, em 2023, nós estaremos comemorando os 200 anos da verdadeira independência desse país. Foi 2 de julho de 1823. O Brasil não seria independente se nós tivéssemos a Bahia ainda sob o jugo de Portugal. Então, eu acho que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, a sociedade baiana está perdendo a grande oportunidade de dar uma grande balançada nesse centro histórico, exatamente para comemorarmos esses 200 anos da verdadeira independência desse país. Tá bom, obrigado, Alex. Estamos aqui com o Pedro Costa, diretor nacional do Brasil Convention Bureau e representante da ABAB. Então, Pedro, na sua fala aí, o senhor falou, citou as dificuldades que enfrentadas pelo turismo aqui na Bahia, né? Entre esses fatores foi falado sobre a segurança, a educação e saúde. Na sua opinião, o que pode ser feito para que melhore o turismo na Bahia e no Brasil como um todo? Bahia e Salvador, né? A Bahia, como também Salvador, tem um potencial turístico muito grande. Você tem cultura, história, arquitetura, tem ecologia, gastronomia, uma riqueza natural espetacular através não só da Mata Atlântica, dos cânions do São Francisco, como da Baía de Todos os Santos. E são mais de 1.000 quilômetros de praias que a gente tem no litoral da Bahia. Então a estrutura, o potencial é evidente. O que é que nós precisamos? Desenvolver isso para atrair mais visitantes. E nesse aspecto é que preciso melhorar a condição social da população da Bahia e da cidade de Salvador principalmente. Porque nós enfrentamos problemas que afetam enormemente o turismo, que é o problema de pedintes na rua, é o problema de falta de segurança. Aliado a isso, nós temos deficiência nas escolas, com analfabetismo, nós temos deficiência na saúde, com a falta de saneamento, com excesso de construção de hospital, que na verdade não resolve o problema, isso é um paliativo.
As pessoas constroem hospitais, mas em compensação não tem nunca vaga para os enfermos. Então o problema da saúde se resolve evitando que as pessoas fiquem doentes. Então, nesse aspecto, como o problema de segurança não está exclusivamente no aumento de efetivo, na compra de armamentos cada vez mais sofisticados, de viaturas, não. O problema da violência se combate com uma educação decente, mostrando ao jovem, à criança, ao adolescente, ao adulto, que através da educação, através do desenvolvimento mental, ele pode encontrar alternativas para sobreviver melhor do que o contrário, do que da forma que está acontecendo. Por isso, esses são os pontos que a gente está nesse evento aqui abordando e que devemos alertar os governantes para esses problemas que afetam enormemente na cidade de Salvador, afetam enormemente a atividade do turismo. Salvador é uma cidade que vive de serviço. A Bahia existe 15 zonas turísticas, precisa do setor de serviço e muito para se desenvolver. E através desses debates é que a gente chega a uma definição. Tá bom, muito obrigado. Eu estou aqui ao lado de Heloísa Braga, que é presidente da Federação Brasileira dos Jornalistas e Comunicadores de Turismo, a Seção Bahia, que está hoje aqui promovendo um evento para que haja uma ampla discussão sobre o turismo no Estado e em Salvador, particularmente, né? E reuniu aqui vários órgãos representativos de cada segmento. E ela vai falar aqui com a gente sobre qual é o objetivo desse evento e que expectativas espera tirar daqui. Primeiro, agradecer ao atendimento a esse chamado. A gente está com a casa cheia. Agradecer o Casarão 17 pela receptividade maravilhosa. A parceria do Luizinho lá do Manguezal, do Observatório da Baía de Todos os Santos, da FEBTUR Nacional. Juntos, nós conseguimos realizar esse grande dever de casa que está acontecendo hoje aqui. Nós estamos reunindo o trade, os atores principais da cadeia produtiva do turismo, no objetivo da gente colocar num papel, da gente documentar a demanda do segmento. Então, tudo que será escrito hoje aqui, exposto hoje aqui, será documentado e encaminhado e acompanhado por pequenas comissões que vão levar as autoridades competentes às demandas que hoje aqui surgirem. Também vamos fazer uma grande... vamos compilar tudo que aqui hoje está sendo exposto, escrito e falado, porque o microfone está aberto para esse grande encontro de trocas de ideias. Vamos elaborar um documento para ser entregue aos candidatos ao governo do Estado da Bahia. Qual o objetivo? O turismo precisa se mostrar, precisa entender a força que o segmento tem como vetor de desenvolvimento econômico e social do país, de qualquer destino, em especial da nossa Bahia. O que a gente pretende é não só fazer um grande raio-x do setor, mas encaminhar as suas demandas em busca de respostas, de soluções, acompanhando as ações. É um grande raio-x para que a gente possa construir o destino Bahia que pretendemos, que merecemos, que sonhamos. Essa união que foi observada aqui hoje, Elu, você acha que vai ter continuidade? O turismo tem que se unir mesmo para... Não tenho a menor dúvida. Aliás, isso é um anseio do segmento de muito tempo. A gente sempre fala de união, mas isso ficou sempre no plano das ideias. Hoje, inclusive, eu sinto falta aqui de alguns dirigentes de associações importantes que não poderiam faltar. É essa união, é essa parceria, é esse caminhar de mãos dadas que a gente precisa definitivamente implantar na atividade do turismo, para que a gente tenha vida própria, para que o turismo caminhe com as suas próprias pernas, sem depender de poder público, sem depender da política, para que as ações sejam continuadas. Então, hoje, esse dever de casa, né? A gente está fazendo um raio-x, uma radiografia do setor, vamos documentar isso para não só encaminhar às autoridades específicas, fazer um corpo a corpo, um caso a caso, mas acompanhar e reportar para o turismo, para o trade,
as ações, as respostas do que vamos aí estabelecer para as autoridades competentes. E com isso tomar ações mais efetivas, né, concretas, Claro. para que... Vamos buscar resultados. A gente precisa de resultados. Sair do plano das ideias e partir para um turismo absolutamente profissional. Muito obrigado. Estou aqui com José Iglesias Garcia, que é empresário, morador do Pelourinho, do Centro Histórico, e presidente da ASHE, que é a Associação do Centro Histórico Empreendedor. Senhor Iglesias, como morador e empreendedor aqui da área do Centro Histórico, primeiro, eu queria que o senhor avaliasse esse evento do qual estamos participando aqui, que expectativas o senhor tem daqui, e depois dissesse como o senhor avalia que ações devem ser implementadas para que o turismo, sobretudo do Centro Histórico, volte a ter aquela pujança do passado e que retome essa pós-pandemia. Então, primeiramente, agradecer pela oportunidade de falar aqui para vocês. É um evento de suma importância para o trade turístico. Eu acho que reunir todas as entidades, reunir profissionais do turismo é muito importante. Agora, nós também precisamos que os poderes públicos abracem, estejam juntos com as nossas demandas, porque as demandas e as soluções partem de uma ação coletiva. Então, precisamos estar juntos. É muito importante que o poder público esteja presente, que a gente possa desenvolver projetos juntos, porque estamos todos no mesmo barco. Então, nós acreditamos que o Centro Histórico é o principal atrativo turístico da cidade. Ele precisa ser melhor tratado. Nós temos aqui um problema gravíssimo. Esse problema já perdura por muitos anos e nós precisamos que o poder público realmente tenha coragem de resolver. Não podemos permitir que uma zona de contemplação como é o Centro Histórico, que as pessoas não possam contemplar o Centro Histórico de uma forma positiva, sem que elas sejam abordadas de forma insistente, não somente abordadas e também, por que não dizer, extorquidas, né? E a gente vê aí nos sites nas redes sociais de avaliações, que no quesito avaliações negativas, Salvador tem avaliações muito ruins. Isso é ruim não somente para o Centro Histórico, mas também para a imagem da cidade. O turismo é uma relação de imagem e a imagem precisa ser bastante positiva. Nós temos uma cidade com um poder de atrativo muito forte, mas precisamos resolver as nossas mazelas sociais para que essas mazelas sociais elas não se tornem vilãs dos nossos problemas. O senhor falou essa questão da abordagem, realmente é um problema que perdura há muito tempo. E além do papel do poder público, os próprios empresários, a população poderia desenvolver um processo de educação, de conscientização dessas pessoas, desses ambulantes que fazem essa abordagem. O senhor não acha que isso poderia ser feito com mais efetiva solução do que esperando apenas o poder público? Assim, várias ações já foram empreendidas nesse intuito. Mas se o poder público, no caso a CEMOP, ela não age, ela não fiscaliza, ela não pune principalmente os maus profissionais, porque assim, quando a gente fala de mercado informal, a gente tem que entender que nós precisamos separar o joio do trigo. Não são todos que trabalham da forma indevida, né? O que nós precisamos fazer são aqueles que não trabalham da forma indevida, que não têm regras, que esses sim sejam punidos, advertidos, treinados, capacitados, e caso persistam nessa atuação, elas devem ser banidas, que elas não podem prejudicar a todo um trade por causa de maus elementos. São pessoas que realmente não deveriam de estar nesse cenário. Agora, com relação à ASHE, que ações essa entidade faz aqui no Centro Histórico para que consiga melhorar sumiu.
o que melhora o desenvolvimento aqui do turismo na região? Então, o que nós precisamos primeiramente é ordenar. Nós precisamos ordenar o mercado informal. Nós precisamos identificar essas pessoas, porque se nós não identificarmos essas pessoas, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai punir? Imagine que um turista, um visitante, que ele foi extorquido, que ele foi enganado, que ele teve uma experiência ruim. Ele vai na delegacia e diz assim, foi uma pessoa alta, magra, cabelo curto, morena, é quase impossível identificar. Então, se ela tiver um crachá, se ela tiver como ser identificada, aí fica mais fácil. Então, essas pessoas que tanto atrapalham o desenvolvimento do centro histórico, essas pessoas precisam ser punidas, assim como nós, do mercado informal, que nós somos rigorosamente fiscalizados. Se nós não cumprirmos o que a lei determina, nós também somos punidos. Nós temos multas, nós temos até o nosso alvará, podemos até o nosso alvará cassado. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, se houver essa boa vontade do poder público de fazer nada mais do que seu papel, eu acredito que a gente possa, sim, botar o centro histórico no lugar que é devido, né? Então, é muito importante, sim, que haja essa interação da gestão privada com a gestão pública. Muito obrigado, né? Boa tarde, eu estou aqui com o Luiz Emanuel, mais conhecido como Luizinho do Manguezal, um restaurante famoso lá na Ilha de Itaparica, em Ponta de Areia, não é isso, Luizinho? E eu queria que você falasse sobre a sua participação aqui nesse evento da FEBTUR e com a sua expectativa aqui com relação ao turismo baiano e também falasse sobre o seu empreendimento lá na ilha, como é que vocês trabalham lá, entendeu? Esse evento, né, da FEBTUR, fui convidado por Elo, acho que foi um evento muito bom, né, dos empresários, dos agentes de turismo, todos, falar sobre o turismo da Bahia, principalmente Itaparica, de Itaparica, e vou falar sobre Itaparica. Itaparica no cenário turístico da Bahia é muito importante. Fomos o primeiro destino turístico do país e fomos o primeiro resort turístico do país. Foi em Itaparica, que foi o Clube Med, né? Então, assim, tem uma participação muito grande no turismo. E eu me senti muito feliz em estar aqui nesse evento, a gente poder dialogar, levar para as autoridades, de fato, porque o turismo quem faz é a parte privada, mas a parte pública tem que estar juntos. Então, assim, se a gente der as mãos, sabe, a gente tem que falar sobre a mesma língua, a gente tem que estar pensando daqui a um tempo. A gente vê que cada dia mais cresce concorrentes e a Bahia tem que criar produtos novos, nós temos que inovar. E a gente vem buscando. A gente, quanto empreendedor lá do Manguezal, vamos agora mudar a estrutura toda, vamos botar uma piscina borda infinita, estamos fazendo os lounge, estamos botando um trenzinho para fazer o passeio histórico. Então, assim, criando atividades para que a pessoa fique lá o dia todo, conheça a cidade, porque Itaparica é muito bonita, a Bahia é bonita, e isso precisa ser vendido para o mundo inteiro. Na sua opinião, o que é que precisa ser feito, tanto pelos poderes públicos como pelo empresariado baiano, para que o turismo dê essa retomada aí, após pandemia aí? Na realidade, o que eu percebo é que a Bahia precisa cuidar muito da segurança. A gente vê que as pessoas hoje estão vindo para a Bahia, isso eu estou falando no cenário do Estado, as pessoas estão meio temerosas porque da segurança. Então, assim, primeiro ponto, as pessoas têm que vir para um destino seguro. Você não vai visitar uma cidade se você sabe que lá está correndo risco, então você não visita. Primeiro ponto, segurança. Segundo ponto, criar estratégias de venda da Bahia. Como faz isso? Pegar os agentes, as grandes empresas de receptivos e levar para vender a cidade, vender no bom sentido, né? Vender e divulgar a cidade. E aí a gente fecha a proposta e quando esse turista chega aqui, ele quer a proposta que foi vendida seja entregue. Como isso? Um atendimento bacana, uma culinária boa, um evento bacana, porque a gente tem que receber de braços e dando risada para esse turista. Como é que se faz isso? O turismo quer 3 coisas: onde eu vou, o que fazer, onde ficar. Eu venho para Salvador, vou ficar onde, fazer o quê? Então essas são as primeiras, o tripé que a gente tem que criar, né? Então, assim, se reinventar. Salvador, a Bahia precisa se reinventar, precisa ser divulgado isso lá fora, porque o potencial da Bahia é muito grande, né? A gente tem sol, mar, a gente tem cultura, a gente tem tudo que o turista quer. Então, assim, todo mundo tem que vir para a Bahia e conhecer as belezas maravilhosas que nós temos. E a própria Bahia de Todos os Santos, né, não é tão ainda muito explorada como deveria ser, né?
A Baía de Todos os Santos é uma baía muito grande, propícia à navegação o ano inteiro. Eu acho que a gente precisa chamar das autoridades, criarmos pias públicos, né, que facilite, porque a gente pega hoje mesmo as taxas de embarque, são muito caros, então acaba ficando um turismo muito caro. Mas a gente tem uma Baía de Todos os Santos maravilhosa, lugares muito intocáveis ainda, então a gente tem a Ilha Itaparica, a gente tem Frade, a gente tem Ilha do Medo, a gente tem a contracosta da ilha, que é muito bonita, a gente tem ali o Tororó, a gente tem muito bacana, sabe, lugares muito legais que precisam ser explorados, ser cuidado, se explorar. A gente tem a Coroa do Limo, que é água cristalina, que fica a metros de Itaparica, então assim, isso precisa ser divulgado, sabe? Itaparica é um lugar de destino, é um lugar que eu amo, eu falo muito de Itaparica porque brilha meus olhos, é onde está minha paixão, é a cidade que eu amo. Não me vejo em outro lugar, só me vejo em Itaparica, então por isso que eu falo muito bem de lá, e de fato é um lugar que tem o mais belo pôr do sol do mundo, e um pós-pôr do sol é incrível, né? Porque depois do pôr do sol fica um laranjão maravilhoso, você tem essa visão talvez do pôr da Barra, mas não é o mesmo pôr do sol quanto lá em Itaparica, então tá todo mundo convidado a conhecer Itaparica, tomar um drink, comer uma culinária maravilhosa lá no restaurante Manguezal, viu? Valeu.